A influência do coaching esportivo com o uso de feedback neurobiológico em tempo real na autorregulação no vôlei base feminino. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Março de 2026. Como transformar a pressão da competição em combustível para o alto rendimento? Esta é a questão que instiga técnicos, preparadores físicos e psicólogos do esporte que atuam com jovens atletas. O presente artigo investiga a interseção entre coaching esportivo e feedback neurobiológico em tempo real como ferramenta para desenvolver a autorregulação em atletas do vôlei de base feminino, um público cuja formação ocorre em meio a demandas físicas intensas e crescentes exigências emocionais. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, propondo uma abordagem inovadora que integra neurociência aplicada e pedagogia do esporte. Os achados apontam para benefícios concretos na capacidade das atletas gerenciarem estados emocionais durante jogos decisivos, reduzirem oscilações de desempenho sob pressão e desenvolverem consciência corporal refinada. Para gestores e diretores de formação esportiva, compreender estas estratégias significa não apenas qualificar o trabalho de comissões técnicas, mas também agregar valor diferencial aos programas de formação de atletas, tema que pode ser aprofundado em treinamentos e palestras específicas sobre inovação no esporte de base. Resumo: o presente artigo examina a influência do coaching esportivo integrado ao feedback neurobiológico em tempo real sobre os processos de autorregulação em atletas do vôlei de base feminino. Parte-se do pressuposto de que o desenvolvimento de competências técnicas e táticas, embora fundamental, mostra-se insuficiente para a formação integral da atleta contemporânea, sendo imperativo o cultivo de habilidades autorregulatórias que permitam o gerenciamento de estados emocionais e fisiológicos durante situações de alta pressão competitiva. O objetivo central consiste em analisar como intervenções baseadas em biofeedback, particularmente aquelas que monitoram respostas galvânicas da pele e temperatura periférica, podem potencializar a capacidade de autorregulação em jogadoras adolescentes. A metodologia adotada é de natureza teóricos-exploratória, fundamentada em revisão sistemática da literatura especializada, com ênfase em estudos experimentais randomizados e publicações indexadas em bases como PubMed, Cielo e periódicos CAPES. Os principais achados indicam que protocolos multimodais de biofeedback, com duração aproximada de 5 semanas e frequência de 3 sessões semanais, produzem melhorias significativas em parâmetros fisiológicos associados ao estresse, notadamente a redução da condutância da pele e o aumento da temperatura periférica, correlacionando-se positivamente com indicadores de atenção sustentada e precisão decisória. Ademais, a literatura revisada sugere que tais ganhos são particularmente pronunciados em atletas do gênero feminino, possivelmente em razão de especificidades na reatividade autonômica e na processamento emocional. Conclui-se que a incorporação do feedback neurobiológico em tempo real às práticas de coaching esportivo representa estratégia promissora para o fortalecimento da autorregulação no vôlei de base feminino, recomendando-se a realização de estudos longitudinais com amostras ampliadas e a validação de protocolos adaptados às particularidades etárias e contextuais do esporte de formação. Palavras-chave: biofeedback, voleibol feminino, autorregulação, coaching esportivo, neurociência aplicada ao esporte, atenção sustentada. Introdução. O voleibol feminino de base constitui campo privilegiado para a observação de fenômenos complexos que envolvem a confluência entre desenvolvimento físico, maturação psicológica e exigências competitivas crescentes. Atletas adolescentes, inseridas em programas de formação que visam não apenas o aprimoramento técnico, mas também a preparação para o alto rendimento, defrontam-se cotidianamente com situações de estresse agudo que demandam respostas rápidas, precisas e emocionalmente reguladas. Nesse cenário, a capacidade de autorregulação, entendida como o processo pelo qual indivíduos exercem controle sobre seus pensamentos, emoções e comportamentos diante de demandas ambientais, emerge como competência tão crucial quanto a excelência na execução do saque ou da manchete. Zimmermann, 2000, Bandura, 1991.
Tradicionalmente, as comissões técnicas têm concentrado esforços no desenvolvimento de aspectos observáveis do desempenho, aprimoramento de gestos motores, assimilação de sistemas táticos e condicionamento físico. Contudo, evidências acumuladas nas últimas décadas indicam que o rendimento esportivo em momentos críticos é substancialmente modulado por variáveis psicofisiológicas frequentemente negligenciadas nos programas convencionais de formação, Weinberg e Gold, 2017. A ansiedade competitiva, quando não adequadamente gerenciada, pode comprometer a atenção seletiva, a tomada de decisão sob pressão e a coordenação motora fina, elementos indispensáveis para atletas que atuam em posições que exigem leitura rápida do jogo e respostas precisas, como levantadoras e líberos, Neil Enrus e Oldejans, 2012. Nesse contexto, abordagens inovadoras têm buscado integrar conhecimentos oriundos da neurociência aplicada ao esporte às práticas consolidadas de coaching esportivo. Destaca-se, entre elas, o emprego de dispositivos de feedback neurobiológico em tempo real, também denominado biofeedback, que permite ao atleta monitorar e, subsequentemente, modular respostas fisiológicas associadas a estados emocionais específicos, Macarassi et al., 2025. Tais dispositivos fornecem informações imediatas sobre parâmetros como frequência cardíaca, condutância elétrica da pele, resposta galvânica, e temperatura periférica, viabilizando o desenvolvimento de estratégias autorregulatórias fundamentadas em dados objetivos e não apenas na percepção subjetiva do estado interno. A relevância desta investigação situa-se precisamente na interseção entre inovação tecnológica, pedagogia do esporte e psicologia aplicada. Compreender como o feedback neurobiológico em tempo real pode potencializar processos autorregulatórios em atletas jovens do gênero feminino reveste-se de importância teórica e prática. Teoricamente, porque contribui para o refinamento de modelos explicativos sobre aprendizagem autorregulada em contextos esportivos, considerando especificidades de gênero e faixa etária. Praticamente, porque oferece subsídios para a elaboração de protocolos de intervenção passíveis de incorporação por comissões técnicas atuantes na base, ampliando o espectro de competências desenvolvidas ao longo da formação esportiva. O problema de pesquisa que orienta este trabalho pode ser assim formulado: de que maneira o coaching esportivo integrado ao feedback neurobiológico em tempo real influencia o desenvolvimento da autorregulação em atletas do vôlei de base feminino? Para responder a essa questão, estabelecem-se como objetivos específicos: a. Examinar os fundamentos conceituais da autorregulação e sua aplicabilidade ao contexto esportivo; b. Analisar a literatura empírica sobre intervenções com biofeedback em atletas, com ênfase em estudos realizados com jogadoras de voleibol; c. Identificar os mecanismos neurofisiológicos subjacentes aos ganhos autorregulatórios proporcionados pelo feedback em tempo real; e, d. Discutir implicações práticas para programas de formação no voleibol feminino de base. 2DESENVOLVIMENTO 2,1 Fundamentos da autorregulação no contexto esportivo. A noção de autorregulação, tal como formulada inicialmente por Albert Bandura no âmbito da teoria social cognitiva, refere-se à capacidade humana de exercer influência deliberada sobre os próprios processos psicológicos e comportamentos, estabelecendo padrões pessoais, monitorando o desempenho e ajustando estratégias em função de metas estabelecidas. Bandura, 1991. No domínio esportivo, esta capacidade assume contornos específicos, uma vez que atletas são continuamente expostos a situações que exigem não apenas execução motora refinada, mas também gerenciamento de estados afetivos e manutenção do foco atencional sob condições adversas. Zimmermann, 2000, ao desenvolver modelo trifásico da autorregulação aplicável a contextos de aprendizagem e desempenho, propõe que o processo autorregulatório compreende 3 momentos interrelacionados: a fase de planejamento, na qual o indivíduo analisa a tarefa, estabelece metas e mobiliza crenças motivacionais; a fase de execução, durante a qual ocorre o monitoramento do próprio desempenho e o emprego de estratégias de controle; e a fase de autorreflexão, em que se procede à avaliação dos resultados e à atribuição de significados.
Realimentando ciclos futuros. No voleibol, essas fases manifestam-se de maneira recorrente. Antes de um saque decisivos, a atleta planeja a execução considerando o momento do jogo e suas próprias capacidades. Durante a execução, monitora a qualidade do movimento e ajusta parâmetros em frações de segundo. Após o ponto, avalia o resultado e incorpora a experiência ao repertório para situações similares. A literatura especializada tem demonstrado que atletas com níveis mais elevados de autorregulação apresentam vantagens consistentes em indicadores de desempenho, incluindo maior consistência técnica, melhor gerenciamento da ansiedade competitiva e recuperação mais rápida após erros ou situações adversas. Thorin et al., 2009. Especificamente no voleibol, modalidade caracterizada por rápidas transições entre ataque e defesa e por momentos de alta tensão psicológica, a capacidade de regular estados internos mostra-se preditora significativa do aproveitamento em fundamentos como saque e defesa. Bara Filho et al., 2013. Importa ressaltar que a autorregulação não constitui traço fixo da personalidade, mas sim competência desenvolvimental que pode ser ensinada, aprimorada e transferida entre contextos. Esta premissa fundamenta a busca por intervenções pedagógicas e psicológicas intencionalmente dirigidas ao fortalecimento de habilidades autorregulatórias em atletas em formação. Nessa direção, o coaching esportivo, entendido como o processo sistemático de facilitação do desenvolvimento pessoal e profissional do atleta, emerge como estratégia privilegiada para a promoção da autorregulação, na medida em que combina estabelecimento colaborativo de metas, feedback contínuo e suporte à reflexão sobre a prática. Cote e Gilbert, 2009. 2,2 Feedback neurobiológico em tempo real, fundamentos e aplicações esportivas. O feedback neurobiológico em tempo real, mais comumente designado como biofeedback, constitui técnica que viabiliza o monitoramento e a modulação consciente de processos fisiológicos usualmente automáticos, por meio da apresentação imediata de informações sobre o funcionamento do organismo. Schwartz e Andrasik, 2017. Sensores acoplados ao corpo do indivíduo captam sinais como frequência cardíaca, tensão muscular, condutância elétrica da pele e temperatura periférica, convertendo-os em estímulos visuais ou auditivos que informam, em tempo real, o estado fisiológico corrente. No contexto esportivo, o biofeedback tem sido progressivamente incorporado a programas de treinamento mental, sobretudo em modalidades que exigem elevado controle emocional e precisão sob pressão. Atletas aprendem, por meio da exposição repetida ao feedback, a identificar estados fisiológicos associados a desempenhos bem-sucedidos e a evocar voluntariamente tais estados antes e durante as competições. Jimenez Morgan e Molina Mora, 2017. A premissa subjacente é que a consciência aumentada dos processos autonômicos, aliada à prática deliberada de estratégias de regulação, amplia o repertório de respostas adaptativas disponíveis ao atleta diante de situações estressogênicas. Estudo seminal conduzido por Macarassi et al., 2025, investigou especificamente os efeitos de intervenção multimodal de biofeedback sobre a regulação autonômica e a atenção sustentada em jogadoras de voleibol de nível nacional. Participaram do ensaio clínico randomizado 12 atletas com idade média de 17 anos, distribuídas em grupo experimental submetido a 15 sessões de biofeedback ao longo de 5 semanas e grupo controle sem intervenção. Os resultados revelaram melhorias significativas no grupo experimental em parâmetros como temperatura periférica, P igual a 0,020, eta ao quadrado igual a 0,673, e percentual de erros no teste de atenção D2, P igual a 0,045, eta ao quadrado igual a 0,346, indicando que o treinamento produziu tanto alterações fisiológicas mensuráveis quanto ganhos cognitivos relevantes para o desempenho esportivo. A escolha de parâmetros como resposta galvânica da pele e temperatura periférica em intervenções com atletas justifica-se pela sensibilidade desses indicadores a flutuações no sistema nervoso autônomo associadas a estados de estresse e relaxamento.
A condutância elétrica da pele eleva-se em situações de ativação simpática, refletindo aumento da atividade das glândulas sudoríparas, enquanto a temperatura periférica tende a diminuir em resposta à vasoconstrição induzida pelo estresse. O aprendizado autorregulatório consiste, portanto, em desenvolver a capacidade de reduzir a condutância da pele e elevar a temperatura periférica voluntariamente, indicando maior equilíbrio autonômico. Macarassi et al., 2025. 2,3 Especificidades do gênero feminino na resposta ao estresse e na autorregulação. A consideração de possíveis diferenças de gênero nos processos autorregulatórios e na resposta a intervenções com biofeedback reveste-se de particular relevância quando o público-alvo é constituído por atletas do voleibol feminino de base. Evidências provenientes da neurociência afetiva e da psicologia do desenvolvimento sugerem que homens e mulheres podem apresentar padrões distintos de reatividade autonômica, processamento emocional e estratégias de regulação empregadas. Nolen-Roxema, 2012. Estudo conduzido por Bassezihar University investigou o efeito específico de gênero em diferentes técnicas de feedback para aprimoramento da técnica de aterrissagem após saltos em jogadores de voleibol com joelho valgo assintomático, NCT 06746454. Os pesquisadores compararam treinamento verbal combinado com foco interno e externo e treinamento por vídeo com feedback instrucional, encontrando indícios de que atletas do gênero feminino podem responder de maneira diferenciada a determinadas modalidades de feedback. Embora o foco do estudo tenha sido a prevenção de lesões, suas implicações para a compreensão da aprendizagem motora e autorregulatória em atletas mulheres são significativas. No que concerne especificamente a resposta ao estresse competitivo, pesquisas indicam que atletas do gênero feminino tendem a apresentar maior reatividade autonômica em situações de avaliação social e a empregar estratégias de regulação emocional com perfil distinto daquele observado em atletas do gênero masculino. Crocker et al., 2014. Tais achados sugerem que intervenções baseadas em biofeedback, ao proporcionarem informação objetiva sobre o estado fisiológico e ao treinarem estratégias concretas de modulação, podem ser particularmente benéficas para atletas mulheres, auxiliando-as a desenvolver repertório autorregulatório compatível com suas características reativas. Adicionalmente, aspectos relacionados à maturação biológica e ao ciclo menstrual merecem atenção em programas de formação que empregam biofeedback com atletas adolescentes. Variações hormonais cíclicas podem influenciar parâmetros como temperatura corporal basal e reatividade autonômica, sendo recomendável que protocolos de intervenção considerem tais variáveis na interpretação dos dados e no planejamento das sessões. Macarassi et al., 2025. Os critérios de inclusão adotados no estudo supracitado, que contemplaram o histórico de ciclos menstruais regulares, exemplificam cuidado metodológico relevante para pesquisas futuras nesta área. 2,4 Coaching esportivo e feedback neurobiológico, integração possível. A integração entre coaching esportivo e feedback neurobiológico em tempo real representa fronteira promissora para a atuação de profissionais envolvidos com a formação de atletas. Enquanto o coaching aporta estrutura processual centrada no estabelecimento de metas, no questionamento reflexivo e no suporte à autonomia do atleta, o biofeedback oferece dados objetivos que podem fundamentar decisões, ampliar a consciência corporal e acelerar a aprendizagem de estratégias autorregulatórias. Blumenstein e Orbashi, 2020. No contexto específico do voleibol de base feminino, tal integração pode concretizar-se por meio de protocolos que combinem sessões individuais de coaching, nas quais se exploram percepções subjetivas da atleta sobre seu desempenho e estados emocionais, com sessões de biofeedback, nas quais se monitoram parâmetros fisiológicos durante a execução de tarefas simuladas ou reais de jogo. A atleta aprende, progressivamente, a associar sensações internas a padrões fisiológicos específicos e a evocar estados de maior equilíbrio autonômico em momentos críticos. Estudo de Sikanska et al., 2021, em revisão sistemática sobre integração de tecnologia no treinamento de habilidades psicológicas para otimização do desempenho em atletas de elite,
destaca que o biofeedback figura entre as tecnologias com maior potencial de aplicação, sobretudo quando associado a intervenções educativas que promovam a compreensão, pelo atleta, dos processos fisiológicos subjacentes ao desempenho. Os autores ressaltam, contudo, a necessidade de adaptação dos protocolos às características individuais e contextuais, recomendando que a tecnologia seja empregada como ferramenta a serviço de uma relação pedagógica qualificada, e não como substituta da interação humana. No caso particular de atletas adolescentes, aspectos desenvolvimentais devem ser considerados no desenho das intervenções. A capacidade de introspecção, a compreensão de conceitos abstratos relacionados à fisiologia do estresse e o engajamento sustentado em práticas autorregulatórias podem variar significativamente ao longo da adolescência, exigindo do coach esportivo sensibilidade para ajustar linguagem, metas e procedimentos às características do grupo etário atendido. Weiss e Williams, 2021. 2,5 Evidências empíricas sobre biofeedback em atletas de voleibol. A produção científica sobre biofeedback aplicado ao voleibol, embora ainda incipiente, tem apresentado crescimento nos últimos anos, com estudos que investigam desde efeitos sobre parâmetros fisiológicos isolados até impactos em indicadores complexos de desempenho. O ensaio clínico randomizado conduzido por Macarassi et al., 2025, constitui, até o momento, a investigação mais robusta especificamente focalizada em atletas do voleibol feminino, empregando delineamento experimental com grupo controle e medidas padronizadas de atenção sustentada. Os resultados obtidos pelos pesquisadores turcos merecem análise detalhada. Após 5 semanas de intervenção com biofeedback multimodal, o grupo experimental apresentou redução significativa na condutância elétrica da pele e elevação da temperatura periférica, indicando maior equilíbrio autonômico. Paralelamente, observou-se melhoria no desempenho no teste D2 de atenção, particularmente na redução do percentual de erros, o que sugere aprimoramento na capacidade de manter o foco e inibir respostas inadequadas sob condições de demanda atencional sustentada. A magnitude dos efeitos observados, expressa pelos tamanhos de efeito elevados, eta ao quadrado igual a 0,673 para temperatura periférica, eta ao quadrado igual a 0,346 para percentual de erros, indica que a intervenção produziu impacto substancial nas variáveis investigadas, ainda que a amostra reduzida, n igual a 12, recomende cautela na generalização dos achados. Os próprios autores reconhecem esta limitação e sugerem a realização de estudos com amostras ampliadas e incluindo atletas de diferentes níveis competitivos e faixas etárias. Outro estudo relevante, embora com foco diverso, investigou o efeito de diferentes técnicas de feedback, treinamento verbal combinado com foco interno, externo e treinamento por vídeo com feedback instrucional, sobre a técnica de aterrissagem em jogadores de voleibol com joelho valgo assintomático, NCT 06746454. Embora o desfecho primário tenha sido biomecânico, os resultados contribuem para a compreensão dos mecanismos pelos quais o feedback influencia a aprendizagem motora e a autorregulação, sugerindo que a combinação de diferentes modalidades de feedback pode potencializar ganhos em comparação ao emprego isolado de cada técnica. 2,6 Mecanismos neurofisiológicos subjacentes aos ganhos autorregulatórios. A compreensão dos mecanismos neurofisiológicos que mediam os efeitos do biofeedback sobre a autorregulação em atletas constitui desafio científico de monta, mas também oportunidade para o refinamento de intervenções baseadas em evidências. Investigações com emprego de técnicas de neuroimagem funcional e eletroencefalografia têm contribuído para elucidar as bases neurais da aprendizagem autorregulatória mediada por biofeedback. Estudo de Dziembowska et al., 2016, investigou os efeitos do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca sobre a assimetria alfa-eletroencefalográfica e sintomas de ansiedade em atletas do gênero masculino. Os resultados indicaram que o treinamento produziu alterações na atividade elétrica cerebral em regiões associadas ao processamento emocional, notadamente o córtex pré-frontal, correlacionando-se com redução nos scores de ansiedade autorrelatada.
Tais achados sugerem que o biofeedback atua não apenas sobre parâmetros periféricos do sistema nervoso autônomo, mas também sobre circuitos centrais envolvidos na regulação emocional. No contexto específico do voleibol, modalidade que exige rápidas alternâncias entre processamento atencional amplo, para leitura da configuração defensiva adversária, e foco restrito, para execução precisa do fundamento, a capacidade de modular a ativação autonômica assume papel crucial. Estados de hiperativação simpática podem comprometer a acuidade visual, a coordenação motora fina e a tomada de decisão, enquanto estados de hipoativação podem resultar em lentidão de respostas e queda no rendimento. O biofeedback, ao treinar a atleta para operar em janela ótima de ativação, contribui para a manutenção do desempenho em níveis elevados mesmo sob condições adversas. Shukri e Nosratabadi, 2021. A teoria polivagal, proposta por Porges, 2011, oferece quadro conceitual útil para a compreensão dos mecanismos pelos quais o biofeedback de parâmetros como frequência cardíaca e respiração pode promover estados de maior segurança e engajamento social, mesmo em contextos competitivos inerentemente estressogênicos. Segundo esta perspectiva, o sistema nervoso autônomo opera em hierarquia filogenética, com o sistema parasimpático, via nervo vago, exercendo função inibitória sobre respostas simpáticas de defesa quando o ambiente é percebido como seguro. O treinamento biofeedback pode fortalecer esta via inibitória, ampliando a capacidade da atleta de permanecer em estado de calma e alerta durante momentos críticos da partida. 2,7 Desafios e oportunidades para implementação no contexto brasileiro. A implementação de programas de coaching esportivo integrado ao feedback neurobiológico em tempo real no contexto do voleibol de base feminino brasileiro defronta-se com desafios significativos, mas também com oportunidades ímpares. Entre os desafios, destacam-se a escassez de equipamentos especializados fora dos grandes centros urbanos, a formação incipiente de profissionais capacitados para atuar na interface entre tecnologia e pedagogia do esporte, e a necessidade de adaptação de protocolos validados internacionalmente às características culturais e estruturais do esporte de base nacional. Por outro lado, o Brasil figura entre as potências mundiais do voleibol, com tradição de formação de atletas e estrutura competitiva consolidada em âmbito nacional. Este cenário favorável pode catalisar a incorporação de inovações metodológicas, sobretudo se apoiada por políticas públicas e iniciativas privadas que fomentem a pesquisa aplicada e a formação continuada de treinadores. A recente expansão do acesso a tecnologias vestíveis e a dispositivos de monitoramento fisiológico, associada à redução progressiva de custos, torna progressivamente viável a adoção de tais ferramentas por clubes e centros de formação. Experiências internacionais bem-sucedidas podem inspirar adaptações ao contexto brasileiro. O estudo conduzido na Turquia por Makarasi et al., 2025, por exemplo, empregou protocolo de 15 sessões distribuídas ao longo de 5 semanas, com utilização do dispositivo Nexus 10 para monitoramento da resposta galvânica da pele e temperatura periférica. A viabilidade técnica e econômica de replicação deste protocolo em clubes brasileiros de diferentes portes merece investigação, considerando-se a possibilidade de adaptações que preservem os princípios ativos da intervenção enquanto ajustam aspectos operacionais às realidades locais. A integração do biofeedback aos programas de formação existentes requer, ainda, sensibilização e capacitação das comissões técnicas. Treinadores, preparadores físicos e psicólogos do esporte precisam compreender não apenas o funcionamento dos dispositivos, mas sobretudo os fundamentos conceituais da autorregulação e as possibilidades pedagógicas abertas pelo feedback em tempo real. Investimentos em formação continuada e em redes de colaboração entre pesquisadores e profissionais de campo mostram-se, assim, estratégicos para a difusão qualificada destas práticas. 2,8 Perspectivas futuras e agenda de pesquisa. A produção do conhecimento sobre coaching esportivo com uso de feedback neurobiológico em tempo real no voleibol de base feminino encontra-se em estágio inicial, com amplo espaço para investigações futuras que possam consolidar evidências e orientar práticas.
Com base na literatura revisada e nas lacunas identificadas, propõe-se agenda de pesquisa contemplando as seguintes direções. Primeiramente, estudos longitudinais com amostras ampliadas e diversificadas são necessários para avaliar a sustentabilidade dos ganhos autorregulatórios ao longo do tempo e sua efetiva transferência para contextos competitivos reais. O estudo de Macaracy et al., 2025, embora rigoroso em seu delineamento, limitou-se a medidas imediatamente pós-intervenção, não permitindo conclusões sobre a permanência dos efeitos após semanas ou meses do término do treinamento. Em segundo lugar, investigações que comparem diferentes modalidades de biofeedback, frequência cardíaca, resposta galvânica, temperatura periférica, eletromiografia de superfície, quanto à eficácia relativa para diferentes perfis de atletas e demandas posicionais específicas podem contribuir para o refinamento de protocolos personalizados. Sabe-se, por exemplo, que levantadoras e líberos enfrentam demandas atencionais e emocionais distintas, o que pode recomendar ênfases diferenciadas nas intervenções. Terceiro, estudos qualitativos que explorem a percepção das atletas sobre a experiência com biofeedback, os significados atribuídos à aprendizagem autorregulatória e as formas como integram tais aprendizados à sua prática esportiva cotidiana podem enriquecer a compreensão dos processos subjetivos envolvidos, complementando os dados quantitativos predominantes na literatura atual. Adicionalmente, pesquisas transculturais que comparem a implementação de programas de biofeedback em diferentes países e contextos socioculturais podem identificar fatores contextuais que moderam a eficácia das intervenções, contribuindo para o desenvolvimento de diretrizes internacionalmente informadas, mas localmente adaptadas. Por fim, a integração entre biofeedback e outras tecnologias emergentes, como realidade virtual e sistemas de captura de movimento, abre possibilidades para o desenvolvimento de ambientes de treinamento imersivos que combinem feedback fisiológico em tempo real com simulações realistas de situações de jogo, potencializando a transferência das habilidades autorregulatórias para o contexto competitivo. 3. Conclusão. A presente investigação teve como objetivo central analisar a influência do coaching esportivo integrado ao feedback neurobiológico em tempo real sobre os processos de autorregulação em atletas do vôlei de base feminino. A partir da revisão sistemática da literatura especializada e da análise crítica de estudos empíricos, particularmente o ensaio clínico randomizado conduzido por Macaracy et al., 2025, foi possível identificar evidências consistentes quanto aos benefícios potenciais desta abordagem inovadora. Os principais achados indicam que intervenções baseadas em biofeedback multimodal, com duração aproximada de 5 semanas e frequência de 3 sessões semanais, produzem melhorias significativas em parâmetros fisiológicos associados à regulação autonômica, notadamente a redução da condutância elétrica da pele e o aumento da temperatura periférica. Tais alterações fisiológicas correlacionam-se positivamente com ganhos cognitivos mensurados por instrumentos padronizados de avaliação da atenção sustentada, sugerindo que o treinamento da capacidade de modular respostas autonômicas pode traduzir-se em melhor desempenho atencional sob condições de demanda contínua. A significância destes resultados transcende o âmbito estritamente acadêmico, projetando-se sobre práticas de formação esportiva com implicações concretas para comissões técnicas que atuam no voleibol de base. A incorporação do feedback neurobiológico em tempo real aos programas de coaching esportivo amplia o espectro de competências passíveis de desenvolvimento intencional durante a formação da atleta, complementando o treinamento técnico e tático com estratégias sistemáticas de fortalecimento da autorregulação. Para gestores e coordenadores de centros de formação, tais evidências subsidiam decisões sobre investimentos em tecnologias educacionais e em capacitação profissional, posicionando suas instituições na vanguarda das inovações metodológicas no esporte. No plano teóricos, a integração entre coaching esportivo e biofeedback contribui para o refinamento de modelos explicativos da autorregulação em contextos esportivos, ao explicitar mecanismos neurofisiológicos que mediam a relação entre processos conscientes e respostas autonômicas.
A perspectiva aqui adotada, que articula contribuições da teoria social cognitiva, da neurociência afetiva e da psicologia do esporte, oferece quadro conceitual integrador para investigações futuras, superando abordagens fragmentadas que tradicionalmente caracterizam o campo. Recomenda-se, para pesquisas futuras, a realização de estudos longitudinais com amostras ampliadas e diversificadas quanto à faixa etária, nível competitivo e posições específicas de atuação. Investigações que combinem métodos quantitativos e qualitativos podem elucidar não apenas a magnitude dos efeitos, mas também os processos subjetivos pelos quais atletas incorporam a aprendizagem autorregulatória à sua experiência esportiva. Ademais, estudos de efetividade que avaliem a implementação de programas de biofeedback em condições reais de funcionamento de clubes e centros de formação podem gerar conhecimentos aplicáveis à disseminação destas práticas no contexto brasileiro. Em síntese, a convergência entre coaching esportivo e feedback neurobiológico em tempo real representa promissora fronteira para o avanço da formação de atletas no voleibol feminino de base. Ao dotar jovens jogadoras de instrumentos concretos para o autoconhecimento e a modulação de seus estados internos, tais intervenções contribuem não apenas para a excelência esportiva, mas também para o desenvolvimento pessoal em sentido amplo, formando indivíduos mais conscientes, resilientes e capazes de exercer protagonismo sobre seu próprio desempenho e bem-estar. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Bandura, A. Social Cognitive Theory of Self-Regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, v. 50, número 2, p. 248 a 287, 1991. 2. Bara Filho, M. et al. Comparação da ansiedade em atletas de voleibol de diferentes categorias etárias. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 19, número 4, p. 251 a 254, 2013. 3. Blumenstein, B. Orbash, I. Biofeedback for Sport and Performance Enhancement. Oxford, Oxford University Press, 2020. 4. Cote, J. Gilbert, W. An Integrative Definition of Coaching Effectiveness and Expertise. International Journal of Sports Science e Coaching, v. 4, número 3, p. 307 a 323, 2009. 5. Crocker, P. R. et al. Emotion in Sport, Considering Interpersonal and Regulation Strategy. International Review of Sport and Exercise Psychology, v. 7, número 1, p. 1 a 20, 2014. 6. Dziembowska, I. et al. Effects of Heart Rate Variability Biofeedback on EEG Alpha Symmetry and Anxiety Symptoms in Male Athletes, a Pilot Study. Applied Psychophysiology and Biofeedback, v. 41, número 2, p. 141 a 150, 2016. 7. Jimenez Morgan, S. Molina Mora, J. A. Effect of Heart Rate Variability Biofeedback on Sport Performance, a Systematic Review. Applied Psychophysiology and Biofeedback, v. 42, número 3, p. 235 a 245, 2017. 8. Macarassi, M. et al. Enhancing Autonomic Regulation and Attention through Galvanic Skin Response and Peripheral Temperature Biofeedback in Female Volleyball Players, a Randomized Pilot Trial. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, v. 17, número 1, p. 274, 2025. 9. Neil Enrus, A. Oldejans, R. R. Anxiety and Perceptual Motor Performance, Toward an Integrated Model of Concepts, Mechanic SMS, and Processes. Psychological Research, v. 76, número 6, p. 747 a 759, 2012. 10. Nolen Roxema, S. Emotion Regulation and Psychopathology, The Role of Gender.
Annual Review of Clinical Psychology, v. 8, p. 161 a 187, 2012. 11. Porges, S. W. The Polyvagal Theory, Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation. New York, W. W. Norton e Company, 2011. 12. Schwartz, M. S. Andrazik, F. Biofeedback, A Practitioner's Guide. 4. ed. New York, Guilford Press, 2017. 13. Chokri, A. Nosratabadi, M. Comparison of Biofeedback and Combined Interventions on Athletes Performance. Applied Psychophysiology and Biofeedback, v. 46, número 3, p. 227 a 234, 2021. 14. Sikanska, M. et al. Integrating Technology in Psychological Skills Training for Performance Optimization in Elite Athletes, a Systematic Review. Psychology of Sport and Exercise, v. 57, p. 102.008, 2021. 15. Spielberger, C. D. Stress and Anxiety in Sports. Em Anxiety in Sports. London, Taylor e Francis, 2021. p. 3 a 17. 16. Thorin, T. et al. Self-Regulation and Performance Level of Elite and Non-Elite Youth Soccer Players. Journal of Sports Sciences, v. 27, número 14, p. 1509 a 1517, 2009. 17. Weinberg, R. S. Gold, D. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. 6. ed. Porto Alegre, Artmed, 2017. 18. Weiss, M. R. Williams, L. The Handbook of Sport Psychology, Social Perspectives. 4. ed. Hoboken, Wiley, 2021. 19. Zimmerman, B. J. Attaining Self-Regulation, a Social Cognitive Perspective. Em Boeckhertz, M. Pintrich, P. R. Zeidner, M. ed. Handbook of Self-Regulation, San Diego, Academic Press, 2000. p. 13 a 39. 20. Anderson, Rua et al. Biofeedback Training for Sport Performance in Athletes, a Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Clinical Sport Psychology, v. 15, número 3, p. 215 a 237, 2021. 21. Bertolho, M. et al. Psychobiosocial States in Volleyball, Effects of Biofeedback Training on Competitive Performance. International Journal of Sport Psychology, v. 51, número 4, p. 347 a 366, 2020. 22. Duarte, M. et al. Desenvolvimento de habilidades psicológicas em jovens atletas de voleibol, uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, v. 11, número 2, p. 78 a 95, 2021. 23. Philippin, F. et al. Efeitos do biofeedback na ansiedade competitiva de atletas, uma meta-análise. Motriz. Revista de Educação Física, v. 26, número 3, p. 10200056, 2020. 24. Gomes, A. R. et al. Coaching esportivo, Fundamentos, Métodos e Aplicações. Psicologia, Teoria e Pesquisa, v. 36, p. E3638, 2020. 25. Hatfield, B. D. et al. Cognitive Neuroscience and Sport Psychology, A Review of Current Status and Future Directions. Psychology of Sport and Exercise, v. 42, p. 79 a 89, 2019. 26. Lima, F. V. et al. Autorregulação da aprendizagem em contextos esportivos, uma revisão integrativa. Pensar a prática, v. 24,
P. E61906, 2021. 27. Machado, T. A. et al. Biofeedback e Neurofeedback no Esporte, Revisão Sistemática da Literatura Nacional e Internacional. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 43, p. E007921, 2021. 28. Mirifar, S. et al. The Effect of Biofeedback Training on Anxiety and Performance of Adolescent Athletes. Sport Sciences for Health, v. 17, número 2, p. 395 a 402, 2021. 29. Oliveira, L. P. et al. Formação de treinadores esportivos, competências para o desenvolvimento de atletas jovens. Journal of Physical Education, v. 31, p. E3166, 2020. 30. Pereira, T. et al. Tecnologias vestíveis no esporte, aplicações e perspectivas para o treinamento. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 15, número 95, p. 112 a 125, 2021. 31. Russiano, A. et al. Biofeedback Training in Young Athletes, a Systematic Review. International Journal of Sport Psychology, v. 52, número 5, p. 423 a 445, 2021. 32. Santos, Rua et al. Psicologia do Esporte no Brasil, Produção Científica e Perspectivas. Psicologia, Ciência e Profissão, v. 40, p. E226064, 2020. 33. Silva, A. B. et al. Intervenções Psicológicas no Esporte de Base, uma revisão sistemática. Cadernos de Psicologia do Esporte, v. 20, número 3, p. 45 a 62, 2020. 34. Souza, M. et al. Autorregulação Emocional em Atletas, Contribuições da Neurociência Afetiva. Neurociências e Psicologia, v. 8, número 2, p. 78 a 94, 2020. 35. Tanaka, K. et al. Effects of Peripheral Temperature Biofeedback on Recovery in Female Athletes. Journal of Athletic Training, v. 56, número 4, p. 389 a 396, 2021. 36. Vieira, L. F. et al. Motivação e Autorregulação no Esporte, um estudo com atletas jovens. Revista da Educação Física, UEM, v. 31, p. E5743, 2020. 37. Wilson, v. E. et al. Biofeedback em Esporte, A Critical Review of the Literature. Biofeedback, v. 48, número 3, p. 54 a 62, 2020. 38. Ziv, G. Lidor, R. Biofeedback Training in Volleyball, A Review of the Literature. Journal of Athletic Enhancement, v. 9, número 2, p. 1 a 8, 2020. 39. Zuan, M. et al. Gender Differences in Autonomic Regulation During Competitive Stress in Athletes. Psychophysiology, v. 58, número 5, p. E13785, 2021. 40. Laborde, S. et al. Heart Rate Variability Biofeedback in Sport, A Review of the Literature. Applied Psychophysiology and Biofeedback, v. 47, número 1, p. 1 a 15, 2022. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.